Bom dia. Agradecemos a presença de todos hoje, nosso último dia de evento. Gostaríamos de lembrar aos participantes que a lista de presença está disponível nos QR Codes, nos cartazes na entrada do prédio. Começaremos hoje o dia com a palestra Auditoria Contínua, Inteligência Artificial e o Metaverso. Para moderar a palestra, convidamos o senhor Abeilard Belo Pereira Neto. Abeilard é auditor e atual coordenador-geral de auditoria interna do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, doutorando em Direito pela Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, mestre em Administração Pública pelo Instituto Universitário de Lisboa e bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, o senhor Abeilard. Muito bom dia a todos os presentes. Chegamos hoje ao terceiro dia desta edição do nosso COBACE, um congresso arrojado desde sempre, desde o seu início, muito bem pensado, muito bem conduzido, e que nessa edição se propôs a tratar do futuro, né, da inovação, das ferramentas que nos auxiliarão de agora em diante nessa tentativa, muitas vezes inglória, né, de conduzir os rumos das auditorias internas neste país. Nesse sentido, eu gostaria de resgatar aqui uma fala da professora Sandra, reitora dessa casa, né, que disse sobre a alma do mineiro. Ela disse que o mineiro é um povo que alia tradição com inovação, que isso faz parte da nossa característica, do nosso DNA, né, da nossa identidade cultural. E, nesse sentido, eu me lembrei daquele que talvez, não querendo desmerecer o Drummond, mas aquele que eu considero que seja o maior mineiro de todos os tempos, que é o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, ele nos fala que, porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para ver são de mais de muitas, muito maiores, diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando, né, aumentar a nossa cabeça para o total, e para nos brindar com mais insights nesse sentido, nós convidamos aqui hoje para proferir a sua palestra o professor Miklo Vassarhelyi. O professor, ou Vassarelli, né, professor? Como o senhor me corrigiu mais cedo, a versão italiana do nome. O professor Miklo, ele é titular da cátedra KPMG do Departamento de Contabilidade e Sistemas de Informação da Universidade Rutgers, economista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e engenheiro elétrico pela PUC do Rio de Janeiro. Concluiu mestrado e doutorado em Sistemas de Informação pelo MIT e pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, respectivamente. Foi consultor e chefe de projetos da AT&T Bell Laboratories por 25 anos. Professor Miklo, muito obrigado por atender ao nosso pedido. Seja muito bem-vindo. O senhor terá 40 minutos para a palestra. E a partir desse momento, the floor is yours. Muito obrigado. Eu só queria saber se vocês estão vendo a minha tela. Estamos vendo perfeitamente, professor. Então, primeiro, muito obrigado por convidar-me para participar disso. Hoje eu estou na Califórnia, em San Diego, para o Congresso Nacional de Professores de Contabilidade. E o mundo está mudando. E é muito interessante ver como nós, acadêmicos, alguns mudam, alguns não mudam. E essa palestra que eu vou proferir hoje, e desculpe que os slides são em inglês, eu já proferi em alguns lugares e tem evoluído como tudo evolui. Então, eu aliei três coisas. Uma, auditoria contínua. E a segunda, essa área que eu trabalho há muitos anos, que é a inteligência artificial. E terceira, essa área que é presença remota, presença virtual, que hoje em dia chama de metaverso. Muito bem, começando com auditoria contínua. Eu era professor da Universidade de Colômbia
e fui para a Bell Laboratories. Na época, o Bell Laboratories era a maior instituição de pesquisa do mundo, com 20 mil empregados, dos quais 8 mil tinham PhD. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o sistema de faturamento deles, que era essencial para a estratégia de expansão da ATT. Eles tinham, a ATT tinha separado suas taxas de trabalho. A ATT, que tinha 1 milhão e 200 mil empregados, se diversificou, separou as áreas de telefonia local e diminuiu para 300 mil empregados. E esses 300 mil empregados não tinham direto acesso ao cliente. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse sistema chamado Arcam, com o propósito de contato direto ao cliente. E tinha muito problema, muita preocupação com a integridade do sistema. Então, eu desenvolvi um método de monitoramento em tempo real, ou não exatamente em tempo real, do sistema. E quando nós falamos na época, de 86 a 91, quando esse sistema estava trabalhando, ele não foi somente um sistema de auditoria, mas também um sistema de monitoramento de trabalho. Quer dizer, essa área de monitoramento contínuo e a área de auditoria contínua, que foi desenvolvida originalmente nesse trabalho, tem sempre mão na mão. E eu, na época, achava que isso, em 5, 10 anos, estaria divulgada pelos métodos de auditoria. Até hoje, não existe implantação extensiva de auditoria contínua, mas, finalmente, nos últimos, diria, 1, 2 anos, tem melhorado muito a utilização de auditoria contínua, porém, as metodologias de padrões de auditoria não evoluíram. Então, o mundo tem que evoluir nos padrões de auditoria. Na época, eu dizia, a metodologia de auditoria contínua vai mudar a natureza de evidência de auditoria, quando vai fazer a auditoria, os procedimentos e os reportes. Muito bem. E a ideia era uma auditoria que era por exceção, não por trabalho anual. Então, haveria sistemas integrados, no qual uma exceção de certo tipo aconteceria, aí o auditor examinaria a exceção. Nós fizemos vários projetos, inclusive um projeto no Brasil com o Unibanco, tempo antes de ser Itaú Unibanco, no qual nós monitoramos as 1.400 agências do Unibanco. E o processo se mostrou razoavelmente bom, porém, hoje em dia, com a tecnologia de hoje, é muito mais fácil fazer. Muito bem. Então, esse foi o trabalho que a gente chamava de auditoria contínua. E, na época, o modelo era muito simples. O modelo, inclusive, até hoje continua fazendo, de certo modo, isso. O modelo era capturar dados dos sistemas de informação, comparar com os padrões daquele ponto no sistema, e se a diferença fosse muito grande, criar um alerta. Princípio muito fácil. A implantação, nós criamos 140 pontos de monitoramento no Arcam, e funcionava razoavelmente bem, e havia um mito que a ATT perdia de 20% a 30% de seu faturamento. E logo que o sistema começou a funcionar, nós chegamos à conclusão que estava perdendo por volta de 1% a 2%, e parte disso era algumas transações que nós não podíamos medir, porque eram proprietárias do governo norte-americano. Muito bem, isso foi de 86 a 91. Em 99, o Instituto Americano de Contadores, o ASCPA, publicou um livro, nós publicamos ele, chamado Livro Vermelho de Auditoria Contínua, com os padrões básicos. E em 2003, o ISACA, na época, Instituto de Contadores, no Instituto de Contadores de Processamento de Dados, também publicou uns padrões dele, e em 2010, o Instituto de Auditores Internos.
2 anos atrás, nós republicamos o livro vermelho pelo Instituto Americano de Contadores. Em 2003, a Siemens veio conversar com nossa universidade e criamos essa metodologia que não era só monitoramento de dados, mas era monitoramento de controles também. Mesmo tipo de coisa com o SAP, e nós extraíamos cada noite a configuração do SAP e comparamos com a configuração ideal. E o que havia variância, a gente examinava. Por volta de 6 anos atrás, um dos meus alunos de doutorado, Dayun Moon, criou uma metodologia de monitoramento de risco. E a ideia era monitorar risco e mudar o plano de auditoria com a natureza do risco. Nessa época, nós já tínhamos feito dezenas de projetos de auditoria contínua e começamos a usar, por exemplo, meios sociais, nesse caso foi Facebook, e para avaliar risco e para mudar os parâmetros de risco. Então, nós chamamos de auditoria contínua com 3 componentes: auditoria de dados, auditoria de riscos e monitoramento e auditoria de controles. Muito bem. Isso foi o esquema teórico, publicamos vários livros em cima disso, e descobrimos uma coisa interessante. Nós fizemos um projeto com uma firma grande de seguros, e essa firma grande de seguros tinha por volta de 2.000 processos de faturamento para diferentes tipos de seguro. Então, eles coletavam todos esses seguros e depois pagavam o que seria necessário. Examinando, fazendo um clustering desse dado, descobrimos que a série de pagamentos eram indevidos. Então, o que começamos a fazer é fazer uma previsão, uma função suspeita dos valores que o pagamento deveria ser, e no caso de haver uma dificuldade, nós interrompemos o processo. Então, em vários projetos, nós já estávamos evitando a ideia de uma transação que pudesse ser, com alta probabilidade, ser inidônea, continuar nos processos adiante. E, recentemente, nós formalizamos isso com a ideia de intervenção contínua. É a formalização recente, mas os processos nós já fazemos há muito tempo. Muito bem. Agora, vale a pena recapturar essa ideia de auditoria contínua, e eu vou dar uma interrupçãozinha aqui e fazer uma propagandazinha do nosso centro. O CALAB, Continuous Auditing and Reporting Lab, o laboratório de auditoria contínua da Bell Labs, da Rutgers University, a Universidade do Estado de Nova Jersey, existe por volta de 20 anos e, na área contábil, é o líder mundial, reconhecido há mais de 20 anos, nessa área de métodos analíticos aplicados, incluindo inteligência artificial, e metodologias que nem process mining, etc. Nós publicamos 6 livros sobre inteligência artificial em contabilidade dos anos 1998 a 2006. Mas paramos de publicar os livros porque ninguém estava interessado em inteligência artificial. Agora vocês veem como é que são as coisas. Todo mundo está interessado em inteligência artificial e nós recomeçamos nossas conferências no mundo inteiro. Nós estamos na conferência número 51 e número 52 vai ser em Santa Catarina, Brasil, em setembro. E auditoria contínua e, obviamente, com grande componente de inteligência artificial. Muito bem. Então, o que é essa ideia de auditoria contínua? Voltando a isso. Tem um sistema como o SAP, o Oracle, etc., que você coleta dados e você faz a medição, vamos dizer, de 200, 500 parâmetros no sistema e compara com um padrão. Na época, um padrão teórico, no jeito que a gente fez, foi usar métodos, usar o que se chama knowledge engineering, engenharia de conhecimento, para extrair qual devia ser a função ideal. E comparamos
com um padrão de variância aceitável. Se a variância era alta demais, nós criamos um alerta, um alarme, como vocês quiserem chamar. Esse era o básico de auditoria contínua, e nós fizemos isso com dados, que é o original, com controles e, ultimamente, com riscos. Esse é um princípio básico de auditoria. Porém, o mundo está mudando. E uma coisa talvez mais importante em auditoria no futuro, e é uma coisa que os senhores provavelmente não ouviram muito falar, é o uso de variáveis exógenas. O que são variáveis exógenas? São variáveis que não estão no seu sistema, porém indicam muito do trabalho que está havendo dentro da sua empresa. Então, por exemplo, o que nós usamos social media, por exemplo, Facebook, dados de Facebook, ou usamos dados de temperatura, pressão, ou usamos dados de transporte, o número de frequência de acessos à internet, tudo isso são proxies, são medidas de validação externa ou de complementação dos dados da sua empresa. E a nossa opinião é que em 10, 20 anos, tudo sempre muito lento quando adota padrões contábeis, tudo leva muito tempo. Mas muito da auditoria vai ser feita com variáveis exógenas. Então, você pode complementar a sua auditoria contínua com variáveis exógenas progressivamente. E já começamos a notar alguns casos de auditoria em umas áreas mais sofisticadas, usando isso para chamar a atenção. Por exemplo, se tem muitos tweets sobre a qualidade de um produto, é uma coisa que vale a pena examinar e é um indicador a priori. Muito bem. Então, usando dados endógenos da empresa e dados exógenos, você faz previsões. Essas previsões, se indicam que um processo tem problema, você interrompe as transações ou examina as transações. Essa conceitualização de auditoria contínua, e uma coisa que a gente tem notado nos nossos projetos ultimamente, que, de repente, uma coisa interessante tem acontecido, que se está usando muito mesmo, Tableau, quer dizer, visualização em tempo real, porque é mais fácil para o auditor, para o monitor de sistema, visualizar do que trabalhar com métodos puramente numéricos. Então, nós temos um projeto na Austrália, temos 2 projetos nos Estados Unidos, um no Brasil, com blockchain e contratos inteligentes, que está fazendo isso. E lembre-se o que eu falei, o que está evoluindo ultimamente é o uso de variáveis externas e algoritmos de inteligência artificial. Muito bem. Falando sobre inteligência artificial, tem muita preocupação de inteligência artificial se tornar humana, etc. e tal. Eu não acho que existe grande preocupação imediata sobre isso. Eu acho que vai levar muito tempo para que haja uma inteligência super-humana, inteligência geral. E para ser útil em inteligência artificial, você tem que ter uns aplicativos muito pequenininhos e apertados que sejam bem comprovados. E tem muita história de inteligência artificial que foi criada e não funcionou bem porque é muito ambicioso, muito geral. Exemplos, por exemplo, tem um exemplo que a Ernst & Young mostra de medir gado em pastagens, usando drones e um algoritmo de contagem de gado montado em cima do drone. Isso funciona, é apertadinho. Quer dizer, um pouco de visualização, um pouco de contagem, um pouco de extrapolação com métodos avançados analíticos, isso está funcionando. A área de machine learning é uma área muito importante. Agora, tem que se tomar muito cuidado, porque inteligência artificial só funciona bem quando é apertadinho. Agora, a área de inteligência artificial evoluiu muito. Houve muitos anos que dizia que a inteligência artificial não vai acontecer. Muito bem, por volta dos anos 90, a área de sistemas especialistas evoluiu e, de repente, era 60%, 70% de todo o trabalho acadêmico.
Aí começamos a publicar os nossos livros e os algoritmos que nós ali, até hoje, são bastante interpretados, usados. A grande diferença hoje em dia é o poder muito alto de computação e armazenagem. E, com esse poder alto de computação e armazenagem, há muito mais que se pode fazer. Muito bem. Agora, outra coisa que eu sempre digo aos meus alunos é: tecnologia te dá, tecnologia te rouba. Qualquer tecnologia que você utiliza para o bem ou para propósitos comerciais também pode ser utilizado contra vocês. Então, eu só botei aqui um exemplo de algumas coisas que inteligência artificial pode ser usada em detrimento. Muito bem. A outra coisa que nós temos pensado muito na ética de inteligência artificial. Falando sobre o Carlab por um segundo, nós somos por volta de 50 pessoas trabalhando, a maioria em contabilidade e em tecnologia. Esse esquema aí, publicado na melhor revista de ética dos Estados Unidos, é do trabalho de uma aluna nossa, Ivy Munoko, e a Ivy agora é professora da Universidade da Flórida, e ela estava tentando entender os aspectos éticos. Eu só estou botando isso aqui para vocês pensarem que a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, tem que ser considerado os aspectos éticos. Muito bem. Eu não tenho muito tempo, isso eu estou correndo em cima disso aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de metaverso e essa ideia de singularidade. Singularidade é esse conceito no qual as máquinas serão mais inteligentes que os seres humanos, e os senhores já ouviram eu dizer que isso não é uma coisa para se preocupar demais hoje em dia. Mas isso é a minha opinião, obviamente cada um pode ter a sua. Muito bem, agora vamos tentar entender bem o que é essa área de metaverso, essa área que nós estamos falando. E agora a inteligência artificial ficou popular, mas eu falo nisso há muito tempo. E eu capturei isso do trabalho acadêmico, dizendo que 4 fatores grandes se uniram. O primeiro é essa ideia de realidade aumentada. O segundo é o que nós falamos de auditoria 4.0, que é o mundo espelho. O que é o mundo espelho? É um mundo que mede o mundo real e tem pontos de comunicação. Por exemplo, se vocês estão usando Google Maps, ele é uma representação, um espelho do mundo. E você pode fazer muito algoritmo em cima dos mapas e usar na Terra. O terceiro, essa ideia de mundos virtuais fictícios, no qual a gente pode criar auditorias fictícias. E o quarto é a ideia de capturar o que está se passando, que todo mundo hoje tira centenas e milhares de fotografias. Muito bem. Uma coisa a chamar a sua atenção é essa ideia que você está sempre sendo observado. É o surveillance board. Isso, hoje em dia, ainda não tem grande necessidade de se preocupar muito, mas progressivamente, com a capacidade de entender melhor visualização, a visualização dinâmica, isso vai ser uma coisa que os aspectos éticos têm que ser discutidos. A ideia de um mundo virtual, primeiro, em jogos, etc., que são fascinantes para todos, é uma ideia também que se pode usar muito em auditoria e é parte do que a gente chama o metaverso. As 4 coisas juntas são o metaverso: os mundos virtuais, o mundo espelho. Isso eu queria falar um pouquinho, a realidade aumentada. Realidade aumentada é uma coisa com virtual reality, realidade virtual, que vai ser muito útil em auditoria, principalmente auditoria coisa de difícil acesso, no qual você pode identificar, você pode aumentar conteúdo. Falando mais uma propagandazinha do Carlab, nós estamos criando uma sala de aula virtual, na qual nossos alunos entram e partilham integralmente com os amigos e com os colegas de cursos em virtual. No momento,
nós temos um negócio que a gente chama de SWAM, School with a Million Courses. E, por sinal, talvez a Universidade Federal de Minas Gerais tenha interesse de usar algum dos nossos módulos. E os módulos são educação quando você quer, o que você quer na área analítica, e praticamente automática. Quer dizer, a educação pode vir desde totalmente automática, para o aluno em Bangladesh que não tem recursos, até o executivo de auditoria que tem um aluno doutorado para sustentar, um professor para sustentar. E é isso, o nosso SWAM agora está com bastante sucesso, e a gente tem algoritmos, a gente tem aulas de process mining, de muita inteligência artificial, de tudo que é algoritmo, vamos dizer, analítico, que poderia ser usado na auditoria. Apesar dessa ideia de educação modular ser uma ideia geral, nosso trabalho é em contabilidade e auditoria. E mais uma coisa, finalmente, do metaverso, essa ideia de logging, essa ideia de tomar fotografias, de observar tudo que se passa na sua vida e manter o arquivo. Esses 4 são o que a gente chama de metaverso, e você reunindo isso, você pode fazer muita coisa interessante. A preocupação de máquinas destruírem o mundo, etc. e tal, é pouco provável. A área de aplicação de inteligência artificial em áreas militares é uma coisa que tem que se preocupar muito e tem que haver acordos internacionais. Esse rapaz, o professor Kurzweil, é vamos dizer, o papa dessa ideia da singularidade, e vale a pena ver um pouco o trabalho dele. Eu passei os meus slides para a Débora, e eu vou passar esses que são um pouco mais evoluídos, e você, em máximo prazer, me contatar e conversar sobre isso. Muito bem. O professor McAfee, do MIT, falou que, em 2015, que as coisas mais importantes no que ele chama a segunda idade da máquina é computação expandida, muita informação e juntar inovação em diferente, pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali e botar lá. Isso que ele falou. Agora, falando sobre metaverso, como se define hoje em dia, primeiro, a palavra ficou muito popular com o pessoal do Facebook, que mudou o nome para Meta. Mas, na realidade, essa ideia de presença virtual é uma coisa que, agora, na pandemia, a gente está usando muito. Agora, a tecnologia pode melhorar muito. E essa melhora é uma coisa que vale a pena pensar, e é muito importante voltar ao que eu falei anteriormente, coisas éticas, e voltar a tentar evoluir onde vale a pena evoluir. Então, eu sugiro a vocês dar uma olhada nos vídeos da Facebook, no qual Mark Zuckerberg fala sobre o que... Agora, se vocês olharem o que o Mark Zuckerberg faz, ele quer vender produto. E eu fiz um vídeo, nós capturamos um vídeo de 11 minutos descrevendo os produtos que eles estão querendo prover. E eles querem prover software, vender software, eles querem capturar dados e eles querem melhorar a vida funcional, inventar as coisas interessantes. O seu avatar vestido em roupas diferentes, voando, etc. e tal. Quer dizer, é interessante, vale a pena ver, e tem que entender que isso é um esforço comercial. Agora, não tem a menor dúvida que, para a área profissional como nossa, como de auditoria, essa ideia de metaverso é uma ideia muito importante, porque a auditoria, hoje em dia, é muito casuística, muito limitada, e extrapolação em pequenas amostras, isso aí tudo tem que desaparecer. A auditoria vai ter que ser tempo contínuo, a exceção lidada pelo auditor, Robotic Process Automation, e onde precisa de decisão de auditor, decisão humana. E não pode ser um negócio factual, limitado, do jeito que está sendo hoje em dia. E a auditoria não pode ser o general que vem depois da batalha e
mata os feridos. O auditor tem que trabalhar com a administração, melhorando os processos frequentemente e resolvendo problemas. E problemas nunca vão parar de existir. Eu digo, a auditoria tem que ser um metacontrole, um controle dos controles. Isso não tem nada a ver com metaverso, mas pode ver. Agora, eu botei aqui isso, que o número de empresas entrando no metaverso e criando produtos é muito grande. E vale a pena dar uma olhadinha, ver o que eu posso usar na minha auditoria. Se vocês têm interesse, vocês podem vir na nossa conferência em Newark, que é ao lado de Nova York, em novembro, ou podem ir a Santa Catarina assistir a Fabrícia, a conferência da Universidade de Santa Catarina, ou Fundação Getúlio Vargas no Rio. Tudo isso nós vamos falar sobre o metaverso, vamos mostrar aplicativos reais, etc. E tal. E nós, em geral, nossas conferências todas são também virtuais. Há mais de uma década, todas as nossas conferências, nós abrimos a porta remota. Quer dizer, o pessoal pode assistir de onde estiver. Muito bem. E esse aí é uma firma de contabilidade americana que tem um escritório no metaverso, a Pragametrics. Muito bem. Eu tô preocupado aqui com o meu tempo, quer dizer, eu vou acelerar aqui, que eu só tenho mais 10 minutos, 7 minutos. Então, a gente cria esses meios ambientes, e esses meios ambientes pode ser uma representação real, pode ser uma anotação do inventário, pode ser o que vocês quiserem, que vale a pena observar, medir e criar exceções e intervir. E isso aí é um histórico do que como evoluiu esse mundo real. O pessoal pensa metaverso, pensa recente, mas na realidade o mundo virtual já existe há algum tempo e progressivamente a tecnologia melhora o que se pode fazer, tá bem? Então, esse aqui eu descrevi um pouco as diferentes características e tecnologias a serem usadas, e a referência está aí, quer dizer, vocês podem achar o artigo, etc. e tal, e esses são artigos acadêmicos explicando os elementos do metaverso. Muito bem. Só para concluir, porque eu sei que eu estou acabando o meu tempo aqui, eu quero falar um pouco sobre coisa mais corriqueira. E se você quiser ter dados Big Data, vocês, na realidade, capturam dados de diferentes modos, manualmente e automaticamente. E o que tem acontecido é que cada vez mais os dados externos ficaram mais importantes. Com isso, também metodologias de medição, de auditoria, emergiram, apareceram, que não existiam anteriormente. O problema é que o pessoal que estabelece os padrões de auditoria e de contabilidade não entenderam ainda que tem que evoluir muitos métodos. E então, eu sempre falo em Big Data quando eu falo em auditoria contínua, porque o Big Data que te dá os dados exógenos. E essas flechas entre os dados externos de vídeos, áudios, textuais, ligam aos seus sistemas internos. E você usa muita tecnologia para fazer o seu negócio. E a auditoria pode usar essa tecnologia também. Muito bem. Se você tem estoques, você antigamente media isso na mão. Hoje em dia, você pode usar um chip RFID, que custava $30, hoje custa 1 centavo, e botar em cada um dos seus itens de estoque. Você pode medir isso como se medir inventário nos velhos tempos, na mão, mas pode também usar uma onda e capturar isso em segundo, em décimos de segundo. Isso é para administrar inventário, estoques. Muito bem, ao mesmo tempo você pode medir quando os itens chegam, quando os itens saem dos seus estoques. Muito bem, então você já trabalhou em 2 ciclos, ciclos de inventário, ciclo de compra, ciclo de vendas. Agora, não parou aí.
o que a gente tem que integrar o ciclo inteiro, integrar a sua relação com seus supridores e com seus clientes. E isso não é Flash Gordon, isso não é imagem. Já existem empresas integradas, de certo modo, com alguns clientes, e integradas, de certo modo, com alguns supridores. E agora, o que vai acontecer progressivamente é uma integração cada vez maior. A área de confirmação e auditoria vai se tornar eletrônica e automática. Não vai ser como hoje, você manda um recado para o banco, você vai entrar nos bancos de dados e você vai ter arquivos comuns. E você vai colocar um blockchain para dados que devem servir para você e para seus stakeholders, para os seus supridores, para os seus clientes. Quer dizer, você vai unir tudo num ecossistema de dados que o auditor e a empresa vai ter que saber a sua integridade. Então, essa ideia de sistemas totalmente integrados é onde nós estamos indo. E, em algumas áreas, é muito mais fácil do que outras. Agora, nós, como auditores, vamos ter que levar isso muito a sério, porque vai mudar muito nossa vida. A outra coisa que nós, desde o tempo do Bell Lab, eu falava, é a ideia de agentes inteligentes. A ideia de pequenos softwares integrados em seu sistema que examinam variâncias, que examinam problemas. E esses softwares, ou ativados por tempo, ou ativados por regras heurísticas, vão ser prevalentes em sistemas integrados. Nós falamos muito com a minha coautora aqui, a professora Hyundai, de Michigan, que foi minha aluna de doutorado, sobre a ideia de indústria 4.0, que foi criada na Alemanha, e hoje em dia nós falamos em auditoria 4.0. E a auditoria 4.0 é aplicar as 4 tecnologias básicas de indústria 4.0 em auditoria. Eu estou aqui terminando, porque acabou o meu tempo. Agora, eu botei umas referências aqui e eu quero falar 2 coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Primeiro, privacidade desaparece. Não se preocupe muito, porque você não é muito interessante. Então, firmas não vão investir milhões de dólares diretamente em você. É uma coisa. E a segunda coisa que eu já falei é tecnologia tecnologia toma. Então, não tem jeito, mas tudo que a gente pode usar bem também pode ser usado para o mal. E eu estou achando que o que vai acontecer na próxima década, não muito mais longe do que isso, é uma integração de relatórios financeiros já expandidos, que eu chamo relatórios de empresa, com ESG, ambiente e com cybersecurity. Esses 3 juntos. E vai ter muito trabalho para o auditor nessas 3 áreas. Esperemos que a nossa profissão leve isso a sério. Eu agradeço muito o convite e uma coisa que eu esqueci de botar nesses slides o meu endereço é Miklos, M-I-K-L-O-S, V de Vassarelli, @Rutgers, EDU. E eu respondo meus e-mails. Quer dizer, eu tenho o máximo prazer se algum de vocês querem estudar um doutorado conosco, ou querem vir fazer um curso na Rutgers, ou querem assistir virtualmente o nosso SWAM. Eu agradeço muito e eu espero que ano que vem tenha oportunidade de vir a Minas Gerais. Obrigado. Professor Miklos, muito obrigado mais uma vez por essa brilhante palestra. Nós saímos daqui bastante motivados. Eu, pessoalmente, estou aqui assim um pouco animado com esse futuro que já está se desenhando aí, mas também um pouco preocupado, porque parece que a cada dia o mundo está mais parecido com os episódios da série Black Mirror da Netflix, né? Isso nos assusta de alguma forma.
Você precisa ver o que as minhas alunas e alunos de doutorado fazem, os absurdos que eles pensam. É assustador. Professor, nós vamos abrir agora para algumas perguntas, né, que Ótimo. apareceram aqui para nós. Nós já temos uma que chegou pelo WhatsApp. Alguém da plateia que queira fazer alguma pergunta também, podem se manifestar e nós encaminharemos após a pergunta do nosso colega Hilber. O Hilber, ele fez a seguinte pergunta, professor. Professor Micro, a gestão pública é um campo propício para a implantação da auditoria contínua. Esta metodologia contempla avanços tecnológicos que exigem um nível de capacitação profissional diferenciado do auditor público. Quais as competências e conhecimentos este público deve desenvolver para tirar... Você está me ouvindo? Houve uma interrupção. Está me ouvindo? Ouvindo. Também? Primeiro, nós acreditamos que na área pública existe muita necessidade de melhor tecnologia de auditoria. Nós temos um projeto com a Universidade de Santa Catarina e o governo de Santa Catarina em auditoria contínua. Já fizemos projetos com a Marinha do Brasil e vários projetos de auditoria contínua no Brasil, com a Hering, etc. O auditor vai ter que se capacitar um pouco mais em tecnologia, tem que se capacitar um pouco mais em ver leituras de liderança e tem que experimentar. Esse negócio de só fazer o que já foi feito não vale a pena. É até muito interessante o nosso trabalho há 2 anos atrás na Hering, no qual a gente inventou uma série de métodos de monitoramento que funcionou razoavelmente bem. E na área pública, especialmente, tem apelo especial. E no Brasil tem um apelo muito especial, porque não tem umas limitações. Eu gosto muito de projeto no Brasil, não só porque eu gosto de vir para o Rio e à praia, mas, mais do que isso, porque dados é mais fácil de obter e a atitude é mais aberta. E nos Estados Unidos tem essa paranoia com dados, e é bobagem hoje em dia que dados está em toda a direção. Então, é muito importante o auditor se capacitar tecnologicamente. Aqui eu falei mais uma coisa, o conceito de educação da vida inteira. Eu acho que a universidade não pode dar educação por 4 anos. A universidade tem que criar um contrato com o aluno para a vida, porque a tecnologia está mudando muito rapidamente e o que você faz hoje você não vai fazer em 10 anos. Tem que continuamente se aperfeiçoar. Muito bem, muito obrigado, professor. Alguma pergunta da plateia? Maria Luísa vai fazer sua pergunta? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, mais uma vez. Professor, eu sei que o senhor já falou aí que a privacidade acabou, falou sobre a questão dos dados, né? Sei que os Estados Unidos não possuem uma lei geral de proteção de dados, mas a gente está vendo o movimento europeu, né, da GDPR, e a questão da proteção de dados no Brasil também, né, a lei geral de proteção de dados. Como o senhor tem visto a repercussão dessas legislações em relação ao tratamento de dados nesse âmbito da inteligência artificial? Tem prejudicado de alguma forma ou o senhor tem visto isso de forma positiva? Isso é a questão, boa pergunta, a questão mais fundamental desse mundo de Big Data. É qual vai ser a privacidade, qual vai ser a limitação, qual vai ser a manipulação de dados. Eu acho inevitável porque como é que é a previsão de algumas empresas é que em 2025 vai haver 25 bilhões de Internet of Things devices coletando dados no mundo inteiro. Então, 25 bilhões é muito mais do que o número de pessoas. Então, dados vão ser coletados.
Os Estados Unidos, apesar de não ter o GDPR nacional, a Califórnia e 4 outros estados já têm leis de proteção de dados bastante boas. Agora, é muito difícil prever o que vai acontecer. Uma coisa que o pessoal não sabe, que existe grande número de empresas coletando e trocando dados entre si, vendendo dados um para o outro. E se vocês olham para a Google, ou vocês olham para, vamos dizer, Facebook, ou eles têm 8, 10, 12 fontes de dados de coleção. O Google tem os seus acessos ao Google, eles têm o Google Calendar, tem o Google Gmail, tem o YouTube, etc. E tal. Os ângulos de dados são tão imensos. E você, o que a gente chamava de vender as suas eyeballs, as suas filas, você para usar o Google de graça, você vende a sua informação. Isso não vai dar para parar. O que eles vão tentar fazer é moderar isso um pouco, e é imprevisível saber em que direção isso vai acontecer. Por outro lado, para a auditoria, ter muito dado é bom. Professor, muito obrigado mesmo pelas respostas às nossas perguntas. Alguém mais tem pergunta para fazer ao professor? Se não tiver, nós vamos dar para encerrar essa brilhante participação, professor. Se o senhor quiser comentar aqui brevemente sobre o seu livro, sobre inteligência artificial, fique à vontade. Não, o meu comentário mais que eu gostaria de fazer é sobre nossos programas de doutorado e a nossa liderança mundial sobre na área de métodos analíticos em auditoria. E o nosso website, que a gente chama de raw.rutgers.edu, tem grande quantidade de informação, centenas de papers, algoritmos, etc. E tal. E se vocês querem continuar a se educar, vocês devem dar uma olhada no website e devem dar uma olhada no nosso programa Swan School with a Million Courses, que é a educação modular para auditores. Muito bem, faremos isso com certeza. Professor, muito obrigado mais uma vez. Esperamos ansiosos por novas intervenções suas nos nossos eventos futuros. No mais, uma continuação do excelente dia aí na Califórnia. Muito obrigado pelo convite. E agora são 6h19 aqui na Califórnia. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Auditoria, controles analíticos. Deus, travou tudo aqui. Posso chamar? Auditoria, controles analíticos? Não mudou essa.